Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso 9º episódio do Ciência Deriva Podcast. Falta um para chegarmos no 10º episódio, com muita luta, muito trabalho, muita compensação também e muitos desafios que esperamos continuarmos com eles por um bom tempo. Estamos terminando a nossa temporada, assim como o ano está terminando, e a gente está talvez em contagem regressiva para as férias, graças a Deus, certo? E hoje nós temos um entrevistado muito interessante, muito especial, sobretudo para mim. Mas antes passo a palavra para Bruna Hirata. Tudo bem, Bruna? Oi, Cadu, tudo bem? Tudo bem, vamos chegar nas férias, Bruna. Vai dar certo. Natal tá batendo na porta aí. Tá batendo na porta. As lojas já estão ficando com enfeite de Natal aí, tá chegando. Exatamente, a sua porta de casa, né? Exatamente. Hoje a gente tem o prazer, tem a honra de receber um convidado super especial, como o Cadu acabou de comentar, né? Eles têm uma história aí, daqui a pouco eles contam pra gente. Mas a gente vai receber o Rodrigo Santana Cabral, que é biólogo, né, formado em ciências biológicas, e atualmente ele trabalha na empresa Sunrise, na parte de pesquisa e inovação. O Rodrigo trabalha com os ingredientes naturais para cosméticos, e ele vai contar um pouquinho dessa história, dessa trajetória para a gente. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês pelo convite. É uma felicidade grande estar aqui, poder conversar com vocês, poder conversar um pouco com o Cadu, conhecer você, Bruna, um grande prazer, e poder contar um pouco da história aí, né, da caminhada, né, que começou com... eu imagino que eu comecei a gostar de biologia com 10 anos e agora eu estou com 42, né? Eu sempre fui meio nerdola. Uma vida inteira de biologia. Você era CDF na escola? Eu era muito tímido, então uma das formas que eu encontrei para me proteger era estudar muito. E para você ter uma ideia, com 15 anos, meus primos pedindo carrinho, eu fui pedir um microscópio de Natal. Meu sonho, sempre foi meu sonho. E era um barato, porque a gente furava o dedo e colocava na lâmina, e você conseguia ver na hora ali os eritrócitos vivos e aí, dali um tempo morto. Então, já começou a ter uma noção sobre células e tudo mais, né? Bem de cedo. Então, gente, para que fiquem claras, limpas, eu e o Rodrigo, a gente se conhece desde 2002. Eu fiz um ano da Universidade Metodista em São Bernardo. Quando eu entrei, você estava no 7º semestre, que seria o 4º ano, certo? Sim, né? No 4º ano. Você deve ter se formado, eu acho que sim. Então, a gente, desde aquela época, o Rodrigo era cabeludo e eu não era barrigudo. Ele tinha um puma vermelho, não tinha? Tenho até hoje ainda, Du. Você tem até hoje? Tenho. Cara, o povo ia dar a volta nesse puma aí bastante. Bastante história. Peraí, o que é o puma vermelho que eu perdi a história aí? Ele tinha um carro que era Puma, sabe o que era? Explica aí qual que é, Rodrigo. Puma é um carrinho esporte nacional que era construído, ele era de fibra, construído com peças de carro da Volkswagen. Assim, era meio um Frankenstein, mas é porque era uma fábrica nacional. E era um carrinho conversível, eu tenho ele até hoje. Nossa! Esporte, né? Meu pai sempre quis ter um, então ele comprou, né? Quando ele conseguiu começar a ter uma vida financeira melhor, e aí ele também tinha isso de quando eu fizesse 18 anos, ele ia me dar, e aí ele me passou para o meu nome, e esse carro tem um valor para mim muito grande, assim, então eu não vendo ele, não. Que legal. E a gente se conheceu lá, cara, e até hoje a gente se fala, tem grupo no WhatsApp, vira e mexe se vê, a gente tem muita coisa em comum, inclusive nós temos 2 filhas, né? A gente não sabe fazer homem mesmo, né, cara? Não, né? E elas, têm praticamente a mesma idade. As menores, a minha tem 10 meses, a sua tem 1 ano e pouquinho, né? Isso. E a maior, a minha tem 4 e a Maju tem 5, né? 5, vai fazer 6. 6 anos. E as mais velhas, elas entram em simbiose, né? Quando elas estão juntas, assim, a gente até esquece, parece que não tem 2 crianças na casa. Até hoje, eu acho que isso prova como a faculdade pode ser importante na nossa vida. É importante na nossa vida, né, cara? Com certeza.
né? Verdade. Não só para estudar ou ir para o bar, mas também para quando a gente evolui junto, né, cara? E é isso aí. Então, cara, vamos lá. Esse momento nostálgico, né? Vamos começar, cara. Vamos pela pergunta básica que a gente tem aqui, que é a pergunta Globo Repórter. Da onde você veio? O que você se alimenta? O que você faz? Enfim, diga aí quem é você. Bom, meu nome é Rodrigo, né? Já fui apresentado. Como eu estava contando para vocês, para puxar ali o fio da história, né? Eu sempre gostei muito de biologia, né? De estudar. E desde pequeno eu sempre pensava assim: eu quero ser cientista, astronauta ou dentista. Dentista era por influência do meu pai, que eu acho que ele tinha vontade de fazer odontologia, acabou não conseguindo por uma série de questões, e ele acabou passando isso para mim, né? Então, mas o ser cientista estava presente desde cedo, né? Como eu falei para vocês, com 15 anos eu pedi um microscópio de Natal, ganhei, foi super legal. Eu também sempre gostei daqueles kits de química, sabe? Que hoje em dia acho que não existe mais, porque tinha amônio, tinha cobre, Super seguro. tinha Para uma sal de criança. sódio, que em contato com a água tem reação exotérmica. E, então eu sempre gostei dessas coisas, né? E terminando o colégio, eu prestei para odonto, né? Por influência do meu pai, né? Que hoje eu entendo isso, que foi influência do meu pai. E não passei e acabei conseguindo passar em biologia, que para mim foi uma grande felicidade, porque eu não me vejo trabalhando como dentista, né? E hoje eu trabalho com ciência, né? Eu tive a experiência na academia, que começou na iniciação científica, né? Eu acabei fazendo 2 iniciações científicas, porque quando a gente está na faculdade, vocês dois sabem melhor do que eu, a gente acaba tendo que fazer uma escolha muito cedo, né? E às vezes a gente não tem maturidade, então a gente acaba escolhendo com base em algumas coisas que a gente conhece ou que contam para a gente ou que Ou uma conversam com a aula que você gente. gosta muito, né? Você gosta muito de uma aula e Isso, você fala, putz, é ali que eu vou. exatamente. E aí eu tive a oportunidade de fazer 2 iniciações científicas. A primeira foi assim, apareceu, era no ICB da USP com histologia, mas eu fiz um ano, tive bolsa do CNPq, mas eu não gostava, tinha que sacrificar rato. Eu não gosto de tirar sangue, eu não posso ver tirando sangue, porque eu tenho paúre e tudo mais, então para mim não foi legal. E terminando o estágio na USP, eu falei, bom, não quero trabalhar com isso. E tinha um amigo meu, o Fausto, né, que eu estava até comentando com você, né, mais cedo a Amigo gente meu estava também. conversando, e ele fazia estágio no Instituto de Botânica de São Paulo. E aí eu aproveitei a oportunidade, fui, e foi quando eu tive o contato com a química de produtos naturais, com a fitoquímica. E aí eu me encontrei nessa área, né? E aí eu fiz a segunda iniciação científica com bolsa da FAPESP, terminei a faculdade, acabei não passando no mestrado, fiz uma pós-graduação em gestão ambiental. Depois dessa pós-graduação, trabalhei 4 anos numa indústria, né, com um sistema de gestão ambiental, vi que não era a Legal. minha área e voltei para São Paulo. Essa indústria era no sul de Minas. Voltando para Lavras. Isso, em Lavras. Voltando para São Paulo, eu fiquei na dúvida se eu seguiria para gestão ambiental ou se eu iria para a área acadêmica. Acabei optando por ir para a área acadêmica. Fui técnico TT3 da FAPESP num projeto Biota FAPESP em 2008 e eu aproveitei esse ano para estudar. Em 2009 eu ingressei no mestrado. Então eu fiz mestrado 2009, 2011 e 2011, 2015 eu fiz o doutorado com uma parte do doutorado, né, sanduíche de um ano na Universidade de Genebra. E Rodrigo, deixa eu só fazer uma Que pergunta antes legal. de chegar lá. sim. Você não pensou em fazer química? Quando você estava Então, eu só fui na hora? pensar que eu gostava muito de química depois que eu já estava fazendo doutorado lá na frente. Só que, Cadu, eu acho que se eu tivesse feito química, talvez eu não trabalhasse com química de produtos naturais, talvez eu trabalhasse com outra coisa dentro da química. Então, eu acho É. que acabei tomando o caminho certo, né? Uhum. E então aí a experiência fora do país, o Cadu pode falar bem também, porque você também teve uma experiência fora do país, né, A Cadu? Bruna também, né? A Bruna também é extremamente importante para a nossa carreira, né? E então, retornando de Genebra, terminei Quanto tempo você ficou fora? Você ficou em Genebra? um ano. Um ano. É. Você fez mais ou menos o que lá?
Como que era o seu Lá, doutorado lá na época e tal? Como que era o seu projeto, mais ou menos, para a gente entender? então, eu estudava uma planta de restinga, né? Restinga é aquela área que está entre o mar e a serra. Era uma espécie de restinga. Eu estudava a química dessa espécie. Eu estudei no mestrado e estava dando continuidade no trabalho no doutorado. E eu fui para lá para fazer todo o trabalho de identificação de moléculas, isolamento, né? Porque tinha coisa nova. E o laboratório que eu fui era do professor Wolfender, né? Tem um brasileiro também que trabalha lá, o Emerson Ferreira Queiroz, e foi uma experiência muito boa, porque eles têm muitos equipamentos, né, no laboratório, e uma expertise muito grande, que outros laboratórios também têm aqui no Brasil, né? Uhum. Mas a oportunidade de você ir para fora e viver também uma outra cultura, conhecer mais gente, também é importante. E É. o trabalho que eu desenvolvi lá também, além de fazer toda essa parte de extração, isolamento, fazer a comparação entre dois lugares, né? Como é que era a química dessa mesma espécie em dois lugares diferentes. Ah, E entendi. Rodrigo, e você trabalhando com esses compostos, era só na questão química deles, então na purificação, na extração, não tinha a utilização deles no organismo, por exemplo, em modelos animais, não, em modelos animais não, mas in vitro sim, né? in A gente vitro. avaliava a Legal. atividade biológica, até porque para você conseguir publicar um artigo, quando você está estudando Uhum. química de planta, você fazer só a parte química, né, de identificação, extração, fracionamento, isolamento, identificação, é um pouco mais complicado para você publicar numa revista boa. Então, sempre tem que ter alguma coisa atrelado Uma validação, né? exatamente para mostrar o potencial, né, ou para que pode ser utilizado aquela molécula, né? Aquele Sim, sim, composto. sim. Legal. E isso aí, cara, o que que significa essa química de plantas aí que você está falando, assim, a grosso modo? Algum feromônio? É alguma molécula que ela produz? O que que seria isso daí? O estudo com a química de produtos naturais, ele verifica compostos específicos da planta, né? A planta ela tem o metabolismo primário e o secundário. O secundário são substâncias que elas estão mais relacionadas com adaptação. Então, varia de espécie para espécie e às vezes até de local para local. E essas substâncias, como elas são utilizadas para defesa, por exemplo, contra patógenos, ou então para proteger a planta da fotooxidação, né, por excesso de luminosidade, elas têm atividade biológica, né? Por exemplo, o taxol. O taxol é uma molécula que foi encontrada numa espécie de gimnosperma e ele é uma substância que tem uma atividade anticancerígena muito forte, né? Uhum. Então, o estudo da química de produtos naturais, que não inclui só plantas, né? Bactérias, fungos, por exemplo, até insetos, na busca de substâncias que possam ser úteis para a gente, para ajudar não só com relação a doenças, mas também, por exemplo, relação a pesticida, você tem um pesticida natural que não causa bioacumulação e tudo mais. Então, é mais nesse sentido que a pesquisa caminha, né? Dependendo do grupo de pesquisa que você está vinculado, ele vai mais para uma área da saúde ou para uma área agrícola, né? Mas é tentar encontrar substâncias que sejam úteis para a gente, né? Entendi. O beta-caroteno, que está na beterraba, não é isso? Ele é um exemplo, talvez, o mais famoso ou não? Que dá cor. Sim, É beta-caroteno está da na cenoura, cenoura. da Cenoura, laranja. beterraba, isso. Não Isso, é esse ou não? Pô, o beta-caroteno, ele é um pigmento natural, né? Ele tem atividade antioxidante e tudo mais. E, na verdade, isso daí também está relacionado com a nossa alimentação. Você comer, quanto mais fresco você come o alimento, melhor é a eficiência desses metabólitos do seu organismo, né? Porque você come alguma coisa processada, por entendi. exemplo. Sim. Sim. E assim, quando você. Como que se descobre isso? Vamos, Tipo, vamos vai voltar lá, lá na vai lá. trajetória. Você estava lá contando da doutorado de sanduíche. Como é que você entrou, né, na indústria? Como é que foi isso? Que acho Então, que entra um pouco na pergunta do Cadu. voltando de Genebra, finalizei meu doutorado, e aí todo mundo que faz pós-graduação conhece o limbo, né, quando você está na academia. E aí eu terminei e acabei ficando
aguardando, né, os artigos serem publicados para poder iniciar meu pós-doc, que eu já tinha conversado com uma professora na UFSCar, e eu ia iniciar um trabalho lá com fungos endofíticos de plantas, tal, também para trabalhar a parte química, só que agora saindo um pouco, né, do trabalho com plantas. Esses artigos foram publicados, eu iniciei o pós-doc e nesse meio tempo eu fui chamado para fazer uma entrevista na empresa, né? E o mais legal é que eu consegui esse emprego, né? E eu acho é difícil a gente conseguir aqui no Brasil você sair da área acadêmica e ir para a área produtiva, né? Então foi uma oportunidade muito boa, apesar de eu estar com bolsa FAPESP, fazendo pós-doc e tudo mais, eu tive que abandonar. Então a minha entrada foi dessa maneira, né? Quando você estava na pós, cara, você pensava em seguir, ser professor universitário, ou você pensava assim, não na indústria exatamente que você trabalha hoje, entendeu? Não é nem essa, né, falar dela especificamente agora, mas você pensava em ir para a iniciativa privada, ou você pensava em fazer a carreira acadêmica clássica mesmo, virar um professor de faculdade pública, ou você não tinha muito isso na cabeça, você estava tocando barco, enfim. Não, na verdade, para mim, eu ia fazer o pós-doc, né? O pós-doc é um período que você publica, você amplia um pouco o seu espectro de conhecimento, né? Que às vezes você sai um pouquinho da área, faz alguma coisa diferente, mas para mim estava certo prestar concurso e fazendo pós-doc, prestar concurso até conseguir alguma coisa, né? E aí foi meio que uma oportunidade que apareceu, que, na verdade, assim, eu sempre imaginei que eu teria uma chance, né? Apesar de achar pequena, eu sabia que eu poderia ter uma chance de entrar, por exemplo, para a indústria farmacêutica, né? Mas eu não esperava, não. Para mim era fazer o pós-doc, publicar bastante, aumentar a rede de contato, passar no concurso e virar Caminho professor clássico, né? universitário. Que na Caminho. verdade é o caminho que a gente acaba tendo aqui Que a no gente, Brasil, a né? gente vê muita gente fazendo, né? A Sim. maior parte das pessoas que vão para a academia, elas acabam seguindo para a vida de professor, para o concurso público, universidade pública, né? São poucas as pessoas que conseguem mesmo essa virada de chave igual você conseguiu, que é fazer toda a trajetória acadêmica, mas usar esse conhecimento para a indústria, para a parte que não seja a geração do conhecimento, né? A parte mais... Talvez, não sei, a minha experiência foi que às vezes a gente não tem isso. Nosso laboratório, pelo menos o meu, é muito financiado, né? Que eu estava por dinheiro público, FAPESP, CNPq. Então, às vezes nem porque o pesquisador está fazendo coisa errada, porque às vezes é a única forma também que ele tem de conseguir auxílio. E aí, você que está ali se formando, você não vê, ou não passa muito pela sua cabeça a possibilidade de você ir para uma indústria ou para uma outra área. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu. Pelo menos foi assim na Sim. minha pós, né? Com certeza, e também eu acho também que falta um pouco, às vezes, ali no. Eu acho que é uma coisa que é uma cultura, né, que a gente acaba tendo aqui no país. Eu acho que falta um pouco de empreendedorismo na pós-graduação, porque às vezes você está desenvolvendo um projeto ali que às vezes não aquele objetivo principal do seu projeto você consegue transformar, por exemplo, numa startup, mas às vezes alguma coisa periférica ali, alguma coisa que você desenvolveu ali, às vezes tem uma aplicabilidade na indústria, mas a gente não sabe. Uhum. Então, não tem como você ter o start de falar, pô, não, vou pegar essa parte da minha tese aqui e vou patentear um processo para tentar montar uma startup que pode ter indústria que conheça e que precise disso. A gente não desconhece isso, né? Sim. E aí fica difícil você conseguir, às vezes, aplicar o conhecimento que você está desenvolvendo. Exatamente. A FAPESP tem um programa do PIP, cara, mas é um programa para o tamanho que a gente já tem de pesquisadores, de estudantes de doutorado, sobretudo, ainda é pequeno, né? Se a gente for pensar no país inteiro. A FAPESP é de um estado, que é de São Paulo, né? Os outros devem ter também, mas os outros estados. Mas talvez não no mesmo tamanho, e não é mesmo... Tinha que ser maior, né? E a relação com a indústria e a faculdade, talvez mais próxima do que é hoje, né? É uma Sim. coisa que é difícil, que a gente tem que andar muito, muito, muito para a gente, né, chegar lá, né, cara?
Sim. Eu acho até, vou fazer um comentário pessoal, eu acho até que talvez esse problema que está acontecendo do corte de verbas na ciência acabe até tendo um lado, pensando bem como a Poliana, Uhum, acaba tendo um lado positivo do quê? Porque daí pode ser que aproxime a indústria da academia, né? Porque você não vai ter mais o dinheiro público ali para investir em pesquisa, né? uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho também com Open Innovation. A burocracia, ela é muito grande, assim, né? A burocracia para você conseguir estabelecer uma parceria público-privada, ela também é grande. Eu tive uma experiência. Eu tinha um projeto, eu tinha dinheiro, eu tinha o professor e tinha a estrutura, né? Ele tinha a estrutura para desenvolver o Do projeto. doutorado, isso. Não, não, já dentro da empresa. Ah, tá. Só que o que acontece? Para uma empresa aportar dinheiro dentro de uma instituição pública, um instituto de pesquisa, uma universidade, tem que ter a fundação para receber o dinheiro. A Ah, não é a fundação. universidade. Oi? Não é a universidade que recebe o dinheiro, é a Não, fundação. a fundação da universidade ou uma fundação que preste serviço para a Uhum. universidade, tudo homologado certinho. Mas quem recebe o dinheiro para fazer a gestão do dinheiro é a fundação. E a fundação repassa. Então, quando você vai fazer um contrato, é um contrato tripartite que fala da empresa, da universidade, do laboratório e da fundação. Nesse caso, a instituição ela teve um problema passado com a fundação que ela tinha dentro e ela extinguiu essa fundação. Então, por falta de uma fundação para Uhum. receber o aporte de dinheiro, a gente ficou mais de 2 anos conversando e não aconteceu o projeto. Chegou no final, tivemos que desistir, Nossa. entendeu? 2 anos de esforço, Extremamente cara. burocrático, né? É. Extremamente burocrático. Em contrapartida, tem também tem um projeto que aconteceu já com uma universidade daqui de São Paulo, que foi super bem. Por quê? Porque essa universidade ela já tem uma estrutura, né? Então, ela tem uma facilidade maior de conseguir absorver esses projetos da Andamento. Então, a gente, além de tudo, além da burocracia existir, a gente ainda tem. O Brasil é um país grande, né? Então, Sim. dependendo de qual estado ou qual universidade que você vai tentar fazer alguma coisa, você pode ter um êxito maior e mais rápido ou não ter um êxito, né? Tipo assim, meu, não só a boa vontade faz a coisa andar, né, cara? Precisa, meu, de um Não. milhão de coisas, cara. Isso é duro e difícil. Você tem que estar, meu, firme e forte. Vamos entrar nesse gancho do seu trabalho atual. Então, ó, só para a gente contextualizar. Então, você entrou no mestrado e no doutorado, que você meio que seguiu a sua linha de pesquisa, né? Na pós, que Isso. foi com esses metabólicos secundários, né? Na identificação desses metabólitos e tentar achar uma função biológica. Pelo que eu vi, por exemplo, no seu doutorado, a função biológica era antifúngica, né? Isso. Que você fez lá, quando eu estava lendo lá a sua tese. Nossa, muito difícil, cara. Nossa, você gosta de química mesmo, hein, velho? Nossa! Se alguém, eu vou deixar o link da tese na descrição do YouTube. Se alguém gostar para ler lá e tentar se aprofundar no papo, né? Se o cara entender, eu já dou parabéns. Enfim, brincadeira, porque eu realmente não entendo muito disso, não. Mas aí quando eu fui ver né, fui olhar o seu trabalho, olhei no LinkedIn. E aí, assim, lá no doutorado, deu para perceber claramente que você identificou com as técnicas de HPLC e tudo mais, e testou a ação antifúngica in vitro, se eu não me engano. Aí, agora você está numa empresa, então não dá na empresa simplesmente para você fazer a pesquisa básica, você vai ter que gerar um capital, qualquer que seja um lucro no final, não importa. Senão a empresa morre, acaba, né? E então, o seu trabalho, cara, ele aumentou assim no sentido de passos assim, porque assim, querendo ou não, você vai ter que identificar, então você tem que entre aspas, numa floresta, pegar uma planta e aí isolar e chegar num produto tipo num cosmético que, sei lá,
o Silvio Santos vai vender na televisão, entendeu? Brincando aqui, assim, sabe? Fazendo uma coisa, né, bem real mesmo, mas só para entender que vai ter que chegar na farmácia ou na vendedora da Avon, sei lá. Então, eu queria explicar um pouquinho, cara, como que é esse trabalho, essa diferença, por favor. E aí a gente tenta entrar, falar um pouco mais, assim, nos desafios e tudo mais. Pode Sim, ser? pode. Não, na verdade, assim, ó, uma principal diferença que eu já posso falar do trabalho desenvolvido na academia e na indústria é a seguinte: quando você está fazendo pós-graduação, você tem o seu projeto. Você tem só o seu projeto. Pode até colaborar com outros, mas você tem o seu projeto e você faz tudo dentro do seu projeto. Na indústria, você faz vários projetos e você faz uma parte do projeto. Falando assim, até parece que da academia é mais complicado, mas não. Na indústria é mais complicado, porque na indústria eu vou tentar elencar aqui desde o início até chegar no produto final. E também só para esclarecer, a empresa que eu trabalho, ela é uma empresa que ela faz ingredientes para as outras empresas produzirem o produto final. Então, Ah, ela é uma tá. empresa B2B, você não vai achar nada na prateleira com o nome da empresa, né? Sunrise. Ela faz ingredientes cosméticos. Então, na verdade, o Peraí, meu só trabalho... para eu entender, desculpa, cortei mesmo. Não, O não, que sem que seria problema. esse ingrediente? Então, assim, ela vai vender a molécula para alguém que vai fazer, por exemplo, uma pomada? Não, o desenvolvimento produz um ingrediente, né? A gente desenvolve um ingrediente, aquele ingrediente vai ser uma parte daquele creme que você vai utilizar, por exemplo, para passar na pele para hidratar, entendeu? Às vezes, eu vou dar um exemplo, vamos supor, a gente tem um ativo anti-envelhecimento. Esse ativo anti-envelhecimento, durante o desenvolvimento dele, você gera vários dados, né, para você poder também chegar para o cliente e falar assim, olha, esse produto é interessante. Então, vou dar um exemplo aqui. A 1% na formulação, esse produto reduz em 70% as rugas do rosto. Sim. Então, esse ingrediente vai ser vendido, por exemplo, para uma empresa, eu não vou fazer merchandising, vai ser vendido para uma empresa de produto final, que vende cosmético nos Tá. shoppings, e aí esse ingrediente vai entrar na formulação a 1% ou a 0,5% que seja, Entendi. para ter eficiência. Então, assim, você em nenhum momento você vai ver o nome da empresa. Você não vai ver lá, por exemplo, o nome do ativo que foi vendido e Sunrise. Eles botam o nome do ingrediente, que é um ink name. Sempre quando você desenvolve um cosmético, todos os ingredientes que você está usando para formar aquele ingrediente cosmético final, ele tem que ser descrito. E a pessoa que vai utilizar esse ativo dentro da formulação cosmética do produto final também tem que descrever, Tá. entendeu? Entendi. Então você vai assim, vocês identificam e vão patentear. Vamos supor, você para na hora que você determina esse ingrediente, tem que patentear ele, né? Sim, Provavelmente. você tem que proteger. Eu vou fazer o Vamos lá por isso, vai caminho. lá. Vai lá da floresta até esse ingrediente aí. E isso também é outra coisa. Você pode trabalhar com ingrediente sintético e com ingrediente natural. No caso, eu trabalho especificamente com ingrediente natural. Meu trabalho é identificar com ingrediente sintético e com ingrediente natural. No caso, eu trabalho especificamente com ingrediente natural. Meu trabalho é identificar espécies que tenham potencial. Como que você identifica? Às vezes, numa reunião com algum professor que você queira fazer uma parceria para desenvolvimento, ou em busca literária, ou às vezes você tem algum insight porque você já estudou uma espécie da família X e aí você vê uma outra espécie e fala, putz, será que ela tem alguma coisa? Vai na literatura científica, beleza, identificou a espécie. Essa espécie eu vou ter que conseguir coletar ela. Aqui no Brasil a gente tem a questão do Cisgen, né, do CGEM. Tudo que é da biodiversidade que você vai acessar, você precisa, agora está um pouco mais simples, né? Você só Lei mudou, precisa né? informar que você está trabalhando e acessando aquele material. Então, beleza, você acessou, coletou o material, fez a extração, caracterizou aquele extrato. Aí, depois disso, você tem toda a parte de desenvolvimento da formulação cosmética, ver estabilidade. Tem também outras questões, a cadeia produtiva.
é complicado você conseguir uma espécie de planta que não tenha cadeia produtiva, porque daí você desenvolve, e depois aonde você consegue esse extrato, ou como você faz para conseguir essa planta, né? Peraí, Então, desculpa, rapidinho. Desculpa cortar de novo, só para entender. sem A problema. estabilidade seria assim, tipo, se aquele componente vai ficar meses sem ser quebrado, ou se ele vai quebrar, é isso. Então você tem que fazer testes. Sim. É, isso demora muito? Na verdade, as coisas elas vão andando meio que em paralelo, né? Depois que você e também tem outro detalhe. Geralmente, no início do desenvolvimento, a gente já faz uma busca de patente. Se a gente acha uma espécie que tem potencial, a primeira coisa que a gente faz assim, que aplicação que a gente quer dar para essa espécie, para esse extrato? Sei lá, anti-irritante. Então a gente já faz uma busca para entender se essa espécie, se essa aplicação já está protegida, porque o que a patente protege? A patente protege aplicação e processo. A patente não protege a molécula. Você não vai isolar a molécula, vai patentear e falar, pronto, essa molécula é minha, ninguém pode usar. Não, você patenteia a aplicação. Se uma pessoa usa aquele extrato para colorir cabelo e você vai usar como anti-irritante, não está protegido. Ah, agora eu entendi. Entendeu? E Aham. você patenteia também um processo de obtenção. Por exemplo, se você obteve esse material para como é que fala? Para tintura de cabelo, dá um exemplo. E aí você conseguiu obter atividade anti-irritante, mas com esse mesmo processo que já está protegido para tintura de cabelo. Você não pode utilizar o processo, Sim. você tem que licenciar o processo para você conseguir utilizar. Ah, Então, entendi. tem que ser observado tudo isso. Por quê? Porque daí você chega no final do desenvolvimento, o custo é alto, trabalhar com produtos naturais, com biodiversidade, é alto risco e é caro. E Sim. aí já pensou, você chega lá no final, você tem um produto lindo, com uma atividade ótima, mas o concorrente já patenteou aquilo, Não, é cagada, não dá, né? entendeu? Uhum. E aí, junto com a seleção da espécie, com você observar se você precisa desenvolver a cadeia produtiva ou se ela já existe, tem também essa parte da patente. A cadeia produtiva, ela é um gargalo, mas ela pode ser desenvolvida, né? Mas aí também tem toda a questão de qual que é o volume de material que você precisa para fazer o extrato. Então, tem todas essas questões. Passando disso, beleza, você tem volume de produção, você consegue organizar a cadeia produtiva e não tem patente. Aí você vai, faz as extrações, caracteriza o extrato. Beleza, caracterizou o extrato, porque você precisa saber o que tem O ali. que que tem? Porque a parte de toxicologia também é uma parte, né, Sim, do importante. desenvolvimento. Então, você entendeu o que tem ali, você tem que quantificar algumas moléculas, né? Para você até poder entender se a quantidade que tem, porque às vezes tem molécula que é tóxica numa quantidade grande. Se a quantidade é Sim. pequena, ela não é tóxica. Então, você caracterizou o extrato, aí você vai para a parte de formulação, que daí o pessoal da fisicoquímica, eles ajudam, eles trabalham só com essa parte de formulação, para entender a estabilidade, eles dão suporte nisso. Formulou, tem estabilidade? Legal. Em paralelo, está sendo feita a parte toxicológica, né? Sim. Deu tudo certo. Aí vai para a parte do marketing, aí o desenvolvimento já está numa fase mais evoluída. E também tem outro ponto, né? Dentro da empresa, a gente tem vários estágios, né, de desenvolvimento de projeto. Então, você pode estar num projeto que está na fase de viabilidade técnica, viu que tem viabilidade técnica, ele vai para uma fase mais evoluída de desenvolvimento. E essa Viabilidade fase, técnica, desculpa, é tudo isso que você falou. De exatamente, estabilidade da molécula, a parte físico-química, a parte toxicológica. Então, ela é viável, né? sim. É isso. Na verdade, a parte toxicológica, ela pode ser feita depois também, mas o que é mais importante nessa parte de viabilidade técnica, principalmente a parte de formulação cosmética, né? Que é uma coisa que a gente já consegue ter uma ideia
antes desse projeto ir para um estágio mais evoluído. Mas, na verdade, as coisas elas vão andando meio que em paralelo, né? Não é um fluxo que tem que ser daquele jeito, né? Às vezes, num projeto, você já consegue fazer a parte de estabilidade e formulação antes. Em outros, você trabalha mais a caracterização, que é uma coisa mais complicada. Depois vê a parte de estabilidade. Mas, assim, a priori, todas essas partes, todos esses pontos do desenvolvimento que eu fui elencando aqui são extremamente importantes para o resultado final, né? Para a importância do resultado final. Sim. A sua função seria na identificação que você faz. Deve ter departamentos ou vários laboratórios, talvez, lá dentro. A sua parte seria de determinação da molécula e a estabilidade, é isso? A parte fisicoquímica e a parte toxicológica você não... Vamos supor, é outra pessoa que faz, outro departamento, é isso? Então, isso daí é outra coisa também. Geralmente, você tem vários laboratórios, né, para desenvolver um produto, né? Eu estou no laboratório de fitoquímica, tem um laboratório de fisicoquímica, tem um laboratório de biologia molecular e celular, um laboratório de microbiologia, e dependendo do desenvolvimento, todos eles acabam sendo acionados, né, para o desenvolvimento de um produto. Normalmente, o meu trabalho é procurar espécies ou parceiros que tenham alguma coisa interessante, processos de extração, processos de caracterização, também a parte de identificação de molécula, que está dentro da parte de caracterização, e a gente também faz uma pré-estabilidade. À medida que isso vai evoluindo, por exemplo, se eu tiver um problema grande de estabilidade, o pessoal da fisicoquímica entra para ajudar, porque eles têm uma grande experiência. Então, Tá. Eu estou mais na parte de seleção de espécies com potencial, partes, extração, fracionamento, né, de extrato, porque outra coisa também que é importante, por exemplo, para a indústria farmacêutica, geralmente você precisa ter a molécula isolada. Até por isso que o desenvolvimento dentro da indústria farmacêutica é mais caro e leva mais tempo. Uhum. Para cosmético, às vezes, você não precisa ter a substância isolada. Você pode ter um extrato bruto, né, que você identificou, viu que não tem nenhuma questão toxicológica, e aí você usa ele como o ativo, né, para o desenvolvimento do produto, ou então você faz um fracionamento simples, às vezes, numa coluna de separação, ou um fracionamento líquido-líquido, que é uma coisa mais simples, com custo não tão alto. Rodrigo, só para deixar claro, não sei se para todo mundo que escuta, né, isso que você está explicando, e não sei nem se eu também consegui entender, mas quando você fala o extrato, ele vai ser ou aquilo que foi extraído da planta, e dentro desse extrato eu posso ter diversos componentes, então eu posso ter várias moléculas dentro desse extrato, e aí o que você disse foi que na indústria farmacêutica a gente precisa que essa molécula que estava dentro do extrato, ela esteja isolada. Dentro da indústria de cosméticos, não. Você pode trabalhar com esse extrato e depois fazer essa separação, por meio das colunas, é isso mesmo? Isso. Tá, para deixar alinhado. Na indústria farmacêutica também tem extratos, né, que são os fitoterápicos. Sim, mas... eu trabalhava com ginkgo. Ginkgo biloba? Legal. Normalmente, na indústria farmacêutica, né, eles, quando você vai comprar um remédio, você compra o cloridrato de, sei lá, de alguma coisa, entendeu? Sim, sim. Que é uma molécula, né? Uhum. Geralmente, na indústria cosmética, você também tem moléculas, né? Ingredientes que são moléculas, mas você também tem extratos de planta, às vezes uma fração de uma extração. A gente tem várias tecnologias de extração hoje e tem uma tecnologia que é o fluido supercrítico. Então, você consegue pegar um material e, ao invés de gerar aquele extrato, aquela matriz complexa, através dessa técnica, você já consegue extrair diferentes frações. Então, no processo de extração, você já tem mais ou menos uma separaçãozinha, assim, dos ingredientes. Posso fazer uma pergunta assim? Muito legal, muito legal. Na verdade, cara, leigo, a gente é leigo total. Por exemplo, você acha uma planta, vamos supor que você sabe que tem uma família de planta que tem lá um determinado
componente que pode ser interessante para você, para o seu objetivo lá, para formar um produto no final lá. Existe a possibilidade, por exemplo, de você vamos dizer, essa planta ela está espalhada. Então ela tem aqui em São Paulo, aqui numa Mata Atlântica de São Paulo, e tem uma Mata Atlântica lá perto do Ceará, lá no Nordeste. É possível que você ache aqui uma concentração maior ou menor dela, daquele extrato, e aí você vai lá para o Nordeste, ela tem muito mais. Então, em teoria, você teria que buscar matéria-prima. Vamos supor que esse metabólico vem por causa do sol. E aí, então, lá o ambiente faz ela produzir mais. Então, assim, você teria que ter uma quantidade grande para virar escala industrial, né? Para que isso seja viável para se vender no final lá, o produto final. Isso existe também, cara, porque pelo que eu entendi, você estava falando do processo, pelo que eu entendi, isso também é uma coisa importante. Sim. Quando você trabalha com produtos naturais, você também tem até a questão da sazonalidade, por exemplo. Vamos supor que você vai usar um fruto para desenvolver um produto. Esse fruto, ele tem os estágios de maturação, por exemplo. Dentro do desenvolvimento também, às vezes tem algumas questões que a gente precisa responder. Por exemplo, qual que é o estágio de maturação do fruto onde ele vai ter aquela molécula em maior quantidade ou ele vai ter aquela molécula? Quando você está falando também de diferentes locais, você também tem isso. Isso é uma coisa também que você tem que avaliar. E, por exemplo, quando você está desenvolvendo um ingrediente cosmético, onde você vai utilizar como matéria-prima, né, esses folhas de alguma espécie e tudo mais, você também tem que ter um trabalho para entender dentro daquela região onde as comunidades, por exemplo, vão trabalhar o extrativismo, qual que é a variabilidade desse ativo que você tem. Você tem que ter isso mapeado também para você não produzir um lote, por exemplo, entregar para o seu cliente e o cliente falar assim, peraí, cara, né? cadê aquela molécula que você falou que tinha? É. E você falar, não sei. Não, você fala assim, não, olha, o teor dela é menor, porque durante sei lá, Nossa, é verdade, durante esse período chove menos e porque chove menos, reduz. E aí talvez isso seja até assim, um impeditivo para você produzir naquele período, né? Então... E faz como para resolver isso aí? Olha, dependendo do problema, você pode tentar domesticar a planta, Desistir. mas domesticar a planta nativa é extremamente difícil, É né? difícil, né? Por Então, exemplo, tá. castanha do Pará. Até hoje, a produção de castanha do Pará é quase toda extrativismo, né? Sim. Eu estou dando um exemplo aqui que não tem nada muito a ver, né? Apesar que tem óleo de castanha em cosmético. Sim, mas no fundo... Eu me lembro sempre, não sei se você conhece o professor João Lago. Claro, amigo meu. Ah, mentira, meu professor. Conheço ele desde da minha iniciação científica. Nossa, trabalhava assim, no laboratório do lado. Foi meu professor na faculdade. Eu fiz Ótima pessoa. biologia, mas ele me deu química, né? Eu tive aulas de química com ele. Ele é sensacional. E eu Gente, o mundo é aprendi muito muito. pequeno. Desculpa cortar, Bruna. Muito Ana, daqui a pequeno. pouco a gente vai ter que parar para tomar um café, todo mundo, que a gente vai descobrir. Ela conhece o Gabi, um amigo meu, enfim, tá uma loucura. Conheço todo mundo. Mas o É. professor João Lago, como eu trabalhei com ginkgo biloba, ele me ensinou muita coisa sobre fitoterápicos, sobre as plantas. E ele sempre me falava, sempre que você for trabalhar com uma planta, você tem que caracterizar, porque a planta, quando você tirou ela lá do ambiente dela, ela vai estar com características diferentes se você tirar 2 semanas depois. Então, sempre o metabolismo da planta vai se alterar. E isso faz com que os componentes químicos que estão lá dentro também se alterem. Então, seja em quantidade, seja, enfim, todas essas partes que o Rodrigo explicou para a gente. Sim, até por isso que eles falam, às vezes, por exemplo, você vai comprar um fitoterápico, fala, extrato padronizado. Quer dizer que eles já conseguiram chegar num padrão daquele extrato. Com aquelas porcentagens, né? Exatamente. Por exemplo, se você estuda uma planta que está lá no meio da floresta atlântica, que é um ambiente extremamente competitivo, e aí ela tem um metabólito, aí você fala, bom, beleza, vou plantar no fundo do meu quintal e vou produzir, vender e ficar rico. Pode ser que quando você plante no fundo do seu quintal, não tenha aquilo, porque ela não tem competição, ela não tem um monte de fungo querendo entrar, um monte de bactéria querendo, um monte de herbívoro, entendeu? Posso aproveitar só perguntar uma coisinha? Que eu estava pensando bem nessa cadeia produtiva que você estava explicando para a gente. De repente, você precisa de 1 tonelada de determinada folha para poder pegar miligramas
do determinado composto. Nesses casos em que acaba sendo inviável de você trabalhar com uma quantidade muito grande da matéria bruta, né, da determinada planta, vocês acabam partindo para uma síntese de Sintética? laboratório, uma parte sintética mesmo? Ou aí não utiliza? Como é que ficaria nessa situação? Olha, eu acredito que o projeto morre, porque você, dependendo, tem uma coisa, e assim, eu sou biólogo e eu estudei um pouco de química, mas eu estou falando aqui coisas que eu acabei entendendo e conhecendo no meio da pós-graduação. Tem uma coisa muito importante nas moléculas ativas, que são os carbonos quaternários, que são os carbonos assimétricos. Eles têm, por exemplo, são centros quirais, que chamam. Quando o carbono se liga com 4 ligantes diferentes, por exemplo, um hidrogênio, um nitrogênio, um oxigênio, um enxofre, né, dentro daquela molécula gigante. Isso é extremamente difícil de você sintetizar, extremamente caro. Eu vi até que teve um pessoal, 2 pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel de Química porque eles conseguiram desenvolver um método de síntese que, na verdade, vai dar uma revolucionada. Eu não tive tempo de ler para entender direito, mas, assim, a síntese ela é extremamente cara, ainda mais quando você tem moléculas grandes, porque daí... eu nunca estudei síntese, né? Eu não entendo tanto, mas eu imagino que cada parte que você vai construir de uma molécula, você tem que fazer um tipo de reação diferente, e depois você precisa conseguir juntar tudo aquilo de forma que a molécula fique estável. E também tem outra questão, quando você faz síntese, geralmente você tem os isômeros, que são imagens especulares, né? Você põe os dois aqui, eles são iguais, mas quando você faz assim, ó, e a talidomida é o exemplo, né? Tá vendo? A molécula não é igual. Quando você faz síntese, você faz uma mistura racêmica. Você faz 50% do levógeno e do destrógeno, né? O levógeno é o que desvia a luz para o lado esquerdo e o destrógeno para o lado direito, se não me engano. Então, isso daí é perigoso. Por quê? Porque, às vezes, a molécula que você viu... Isso é uma coisa também que você tem que identificar quando você está caracterizando um extrato, a isomeria, né? Se você isolou o L ou o D, por exemplo. Sim. Então quando você faz síntese, você faz uma mistura racêmica, que é 50% de um, 50% do outro. E aí, quando você faz essa síntese, qual que você vai querer utilizar? Como que você faz para separar isso depois? Então, além de ser muito difícil, também tem essa questão. Nossa, cara, é É muito verdade. mais complexo do que a gente imagina, que é só sintetizar, é só fazer, né? Só Achou a botar uma estrutura Não, química ali. Qual que é o maior sintetizar. gargalo, cara, desse processo que você trabalha, assim? Qual que é o mais difícil? Que quando você passa por essa etapa, você fala, não, acho que agora vai, hein? Olha, Tem o maior gargalo? eu tô com um processo de desenvolvimento e eu vou falar para você que eu acho que é a parte de formulação. Porque, assim, a patente, você não tem controle. Você faz o levantamento, se tiver patente, beleza, desiste. Quanto tempo está demorando uma patente, assim? Eu ainda não depositei nenhuma patente, mas demora. Uns 10 Demora e anos, o né? custo é alto. Por isso que, por exemplo, as universidades, quando elas patenteiam, elas têm que licenciar isso para alguém, porque é oneroso para a universidade ficar mantendo a Ah, patente. imagino. E, além disso, também você tem um período, você patenteou um negócio, acho que é no máximo 20 anos. Você não patenteia para o resto da sua vida. Passou Sim. 20 anos, virou de domínio público, e aí qualquer um pode fazer. Mas eu acho que a parte mais... isso eu estou falando de uma experiência minha que eu estou vivendo. Eu acho que é a parte de formulação. Só que, na verdade, são vários gargalos. Porque, assim, você precisa também saber se aquele material tem potencial, né? Porque não adianta você fazer tudo e aí no final não deu atividade. Então, eu acho que depois de você comprovar a eficácia do material, é você conseguir formular ele. Porque Explica melhor, cara, porque para mim, na minha cabeça, não está claro essa formulação. O que significa isso na prática? o que significa formulação? Como a gente não faz produto final, a gente faz ingrediente, a gente precisa pegar aquele extrato e colocar no meio líquido, que na maioria dos produtos são líquidos. Então, eu preciso dissolver ele
por exemplo, em glicerina, propileno glicol, alguma Sim. coisa, e aquele vai ser o meu ingrediente que eu vou vender para a empresa. Então, quando essa empresa aplicar, ele já tem que ser estável dentro da solução, né, que eu desenvolvi como ingrediente cosmético, e ele tem que ser estável quando eu colocar na Na formulação, que é muito mais formulação. complexa, que tem várias, às vezes tem fase oleosa e fase aquosa, e É a verdade. estabilidade não é só aquela molécula não ser degradada, é ela não começar a ter cheiro, é Sim, ela não mudar de cor, é. entendeu? Sim, sim. Com o tempo, né? Ou então depende de onde você coloca. Exatamente. Por isso que na indústria cosmética você tem o prazo de validade, porque você sabe que naquele período não vai acontecer nada, não vai mudar. E também tem outro detalhe, que foi uma coisa que quando eu entrei na indústria, eu até fiquei um pouco triste, né? Porque assim, cosmético, na maioria, é branco. Então, se você tem um extrato verde muito forte, É, não pega bem, né? exatamente, É dificilmente você vai ter um verdade. problema de formulação e estabilidade. É verdade, não pega. Você, não, você vai ter um problema. Tá Nossa, entendendo por que eu tô careca? eu tô entendendo. Eu tô entendendo, cara. Olha, você tá falando aqui, eu dei aula de processos biológicos aqui na IB, aqui é bioquímica, basicamente. Tem outras partes, mas a bioquímica é o forte. Me ajudou muito para pelo menos entender o que você estava falando, mas você explicou muito bem, viu? Muito bom mesmo. Legal. E então, assim, em média, eu acho que você vai falar depende nessa resposta. Em média, quanto tempo demora na sua vida aí, na sua vida, na sua experiência? Quanto tempo demora, cara, basicamente, para você sair, para você entregar a formulação? Mas, ou então, quanto tempo o pessoal espera lá no trabalho? Porque, querendo ou não, você falou que um dos gargalos é lá no final. Então, você bota o dinheiro em toda a cadeia e, às vezes, lá no final, o negócio, que é a formulação, pode dar ruim, né? Pode não dar certo. Então, assim, quando você viu o produto saindo, quanto tempo demora, mais ou menos, para tudo isso acontecer? Sim. Eu vou primeiro responder você falou da formulação. A formulação ela é um gargalo porque você pode ter o extrato, ele ter a eficácia, e quando você vai formular, você não consegue, porque aquela molécula, ela cristaliza, ela Hum. degrada, entendeu? Aí, por isso que a formulação é um gargalo, mas ela pode estar no começo do desenvolvimento ou no meio. Na verdade, o período assim para o desenvolvimento, eu diria média de 5 anos. Ainda mais se você está partindo do início de uma planta que você Do zero, assim se diz. do zero. Mas eu já vi desenvolvimento de uma indústria que é muito conhecida, também não vou fazer merchandising, que levou 15 anos, 18 Nossa. anos. E assim, a indústria ela tem que bancar isso, ela tem que Sim, acreditar no desenvolvimento. Por que leva tudo isso? Porque também não é só fazer isso que eu expliquei aqui. Tem toda a parte de desenvolvimento de cadeia produtiva, principalmente quando você está trabalhando com sociobiodiversidade. Você desenvolver a cadeia não é você chegar na comunidade e falar para eles assim: ô gente, olha, vocês querem ganhar dinheiro? Coleta aquela planta lá para mim e me vende que eu vou comprar de vocês 1 tonelada esse ano, o ano que vem 5, depois 10. Primeiro você tem a questão do potencial, né? O quanto você vai precisar e o quanto que a comunidade ou as comunidades conseguem produzir. E outra coisa, você tem a relação também com a comunidade. Isso é uma coisa que você tem que estar próximo dela. Não dá sim. para você ir uma vez por ano lá, pegar tudo e falar tchau, gente. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Isso não foi uma experiência que eu vivi, mas, por exemplo, a comunidade sofreu, caiu uma chuva forte e queimou todas as TVs da comunidade. Aí você vai lá, você é uma empresa, você depende deles, né? Aí você fala, não, eu vou comprar TV para vocês, então, vou dar uma TV para Sim. todo mundo, já queimou, entendeu? Você tem Tentando que. dar um exemplo da relação, né? Que você tem que estar próximo deles. Sim. Quer falar, Bruna? Desculpa. Não, pode falar, só Não, concluir. a gente está indo para o final, já deu já 50 minutos. Que E você. pena. Que pena. Passa Você rápido. falou numa coisa que eu não sabia se eu podia entrar ou não da conversa, que é essa parte sustentável, porque esse tipo de trabalho, eu acho que a sustentabilidade ele tem a parte econômica mesmo. Não adianta você
só dizer que tudo é lindo, né? Se a pessoa vai morrer de fome, meu querido, né? Não tem, né? Não tem assim. Se você olhar lá nos objetivos da ONU, o primeiro objetivo, que talvez seja utópico, é acabar com a pobreza. E tem que meio que ser isso mesmo, tem que correr atrás disso, mesmo que seja utópico. Porque senão, como que a pessoa vai conseguir elaborar um trabalho mais sofisticado e tal? E aí, por exemplo, eu sempre falo para os alunos, né, quando eu dou umas aulas de agressão e produção ambiental, que mas o que vai fazer se não tiver o extrativismo? Na verdade, é o apoio, assim, eu vejo assim, um pouco utópico, até ingênuo falando, mas de tentar estimular esses tipos de trabalho. A Amazônia ela pode ser um celeiro para diversas para novas tecnologias, para novos produtos, não Com necessariamente ficar ali certeza. devastando para pegar ouro, alguma coisa assim. E levar isso, ajudar a comunidade, né? Isso aí que você está falando é caro e difícil demais. Mas se a gente não for em cima disso e não ser uma política pública real, né? Assim, tipo, a gente vai bancar, dane-se. Porque teve país que fez, entendeu? Daqui 30 anos a gente vai estar em outro patamar, assim, né? Eu não sei Ó, como que você vê, assim. eu acho o seguinte, você falou uma coisa que é extremamente importante. A gente precisava de política pública para desenvolver isso. E eu uso até como exemplo a Embrapa. A Sim, Embrapa ela foi criada, e olha só o potencial que o Brasil tem hoje no agronegócio. A gente precisava de uma política pública no sentido de você desenvolver a bioeconomia, né? Bioprodutos, que não é só a parte também de cosmético e fármaco, mas também de alimentício e tudo sim, mais. E, na verdade, a gente está deixando passar uma grande oportunidade, porque, além de tudo, isso ajuda a preservar a floresta, né? exatamente, é. Os E metais que tem ali embaixo, eles valem muito menos do que a quantidade de bioprodutos que a gente poderia estar gerando. Só que isso é política pública. Nenhuma empresa vai assumir isso, né? A gente é, tem algumas empresas que trabalham, mas elas também têm a escalabilidade dela tem a ali. Ela limitação dela, consegue que não é. ajudar em É, algumas questões, ela tenta desenvolver, mas se não tiver política pública, não adianta. E você estava falando de sustentabilidade, uma coisa que é extremamente importante, e isso é uma tendência mundial, é cada vez mais os consumidores estão buscando produtos cada vez mais com índice de naturalidade alto, né? é, E isso vem junto com a questão da sustentabilidade. A sim. sustentabilidade ela é extremamente importante também, porque assim, não adianta só eu ir comprar a minha matéria-prima de um trader, que é aqueles caras que vendem em grande quantidade, e não saber de onde está vindo. Sim, tu colocar os Como selos que é, verdes, né? como que é o Exatamente. trabalho da pessoa que explora aquilo e que coleta aquilo. Então, isso é uma coisa muito importante, e a empresa que eu trabalho também, ela já tem todas as cadeias rastreáveis, e se tiver alguma que ainda não é, que eu também não tenho conhecimento de todos os produtos, a ideia é que tenha todas as cadeias rastreáveis. Você saber que aquela matéria-prima, e isso também é uma demanda do mercado, as empresas que Sim, compram as matérias-primas para desenvolver, para pôr nos seus produtos, elas também querem saber. Elas não querem só aquele extrato que seja barato e bom, com eficácia. Ela quer saber de onde está vindo, porque se você não sabe, ela vai falar, então eu não vou mais comprar de você, vou comprar de outro, e porque eu preciso saber, porque os clientes, quando vão comprar meu produto lá na prateleira, eles querem saber de onde está vindo. sim. E assim, política pública, só para pontuar uma coisa, deixar claro, não é encher de estatal, né? É fazer um processo que pode Não, ser isenção fiscal, pode ser até uma estatal ou uma universidade. É assim, é uma coisa mais. Não é vamos lá, encher de estatal, não é isso, porque isso aí não é política pública, é loucura, não. devaneio. Na, E. na verdade, só aproveitar aqui e dar uma complementada, o nosso problema aqui, na verdade, é cultural, porque entra um governo, às vezes estrutura alguma coisa de maneira mais legal, o outro que entra, em vez de dar continuidade, ele quer destruir aquilo, para falar, Isso. não, aquilo era ruim, Eu agora o fiz o meu é meu, bom. Precisava, é. E aí fica nesse jogo de ciranda, né, sempre não dá É, continuidade em nada. Então, exatamente. Exatamente. E essa coisa do selo também, acho que é uma coisa que o mercado, porque assim, quando o mercado começa a comprar ou não, o dinheiro é envolvido. Aí todo mundo dizem que o órgão sensível do ser humano é o bolso, né? Então, se a gente tem o selo e essa procura for forte, isso vai fazer com que as empresas e os governantes, enfim, quem toma as decisões, fazem leis, enfim,
tendam a se preocupar mais com isso. Eu acho que assim, é super importante, entendeu? Eu acho que, é super válido, porque traz tanto do seu trabalho quanto essa ideia de sustentabilidade que está do seu trabalho, querendo ou não, tá, né? Não tem Sim, como não, que não. tá extremamente ligada, né? É, Questão da sustentabilidade, até questão, por exemplo, quando eu vou pensar num processo de extração, eu tenho que iniciar com o mais simples possível. Não adianta eu fazer extração com diclorometano para pegar a molécula XY. Depois, como é que eu vou fazer? O diclorometano não é permitido mais, é um solvente clorado. Então, tá, agora eu tem entendi. também essa questão de fazer extrato com água, com etanol, que são coisas menos Agressivas, né? agressivas, e você também não tem uma geração de resíduo grande, até porque também, como que você vai fazer um reator de extração depois com um solvente desses, né? Quem que vai operar isso? Como que a pessoa opera isso? E o vapor disso, entendeu? Tem também toda Sim, a questão... então, eu sempre parto do mais simples possível, porque também não adianta eu fazer extração usando um monte de coisa, e depois como é que faz na escala industrial? Então, também é outra coisa que eu aprendi quando eu passei para a indústria, né? Essa questão do você já tem que pensar já como que vai fazer lá na frente. Então não dá também para ficar bolando coisa muito miraculosa. E eu fiquei pensando exatamente nisso que você falou, que mais ou menos, né, o seu tempo de produto, né, de produção é 5 anos. Se você começa a fazer uma coisa hoje, você só vai ver o resultado lá daqui 5 anos. E de repente, se o mundo mudou daqui 5 anos, né? Como é que você lida com todo é esse mesmo. trabalho que Uhum. você fez? Então eu fico imaginando, hoje o consumidor tem cobrado mais dos produtos que são verdes, que têm o selo, que são veganos. Então, a indústria que investiu nisso há 10 anos, há 5 anos atrás, hoje está na frente. Mas aquelas que não conseguiram ter esse pensamento vão ter que acompanhar, vão ter que entrar nessa nova história para poder dar conta daquele consumidor que daqui 2, 3 anos vai estar cobrando isso, né? Sim, exatamente. E na verdade, assim, eu dei uma ideia média de Sim, sim. desenvolvimento, mas pode ser 3 anos, pode ser 10 anos, Sim, pode ser sim, 20 claro. anos. A indústria farmacêutica é mais de 10 anos, né? Não, a Até indústria farmacêutica, em justificar, média, é 20 anos. é muito tempo. Deve É ser muito muito tempo. dinheiro gasto, né, cara? Nossa Mas Senhora, também o lucro é um depois lucro vem, enorme, né? É, vem a os rodo. anos da patente de uma indústria farmacêutica são muitos anos, né? Então, Senão eu teria quebrado, né? Convenhamos, né? Não E teria ó, mais. só aproveitando aqui, sei que a gente já está finalizando, Manda mas teve bala uma aí. matéria no Fantástico que passou, eu acho que foi 1 ou 2 domingos atrás, eu não lembro, falando da pesquisa com produtos naturais, né, no Brasil e falando sobre os desenvolvimentos. É muito triste você ver moléculas que foram tiradas da nossa biodiversidade patenteadas por indústrias farmacêuticas que estão fazendo bilhões, entendeu? Só que o que acontece? É um investimento de alto risco e é um tiro no escuro. Pode dar certo como pode não dar certo. Se não tiver ninguém para arriscar, a gente não vai saber. Mas o retorno financeiro ele chega. Ele vai chegar, né? sim, sim. Não, muito bom. Ó, eu vou fazer assim. A gente já deu 1 hora e a gente combinou de fazer mais ou menos 1 hora, né? Porque a gente é certinho, assim, né? E eu queria fazer 2 perguntas. Não sei se a Bruna tiver mais uma, você faz, tá, Bruno? De boa. Tá bom. A primeira eu esqueci. Esqueci, peraí. Você corta depois da edição, Não, Cadu. eu vou cortar. Não, eu vou deixar porque é normal da minha vida isso aí. Então, não, lembrei. A primeira pergunta é assim, tem alguma pergunta que você queria que a gente fizesse, ou que você estava preparado, estava na ponta da língua para fazer, e a gente não fez, e que você queria dizer? Eu acho que não, gente. Acho que a gente abordou muito bem aqui o assunto. Vocês levaram bem a conversa, né? Eu acho que não sei não, se teria Tá. alguma. E a segunda, o que mais orgulha o Rodrigo Santa Maria Cabral na carreira dele? Ai, eu acho que uma coisa que me orgulha é a resiliência, assim, né? Você conseguir, porque a mudança da área acadêmica para a área produtiva, ela é uma mudança muito grande, né? Você tem dois ambientes extremamente diferentes. E eu, quando eu fui para a indústria, né, eu falei, será que eu vou me adaptar? Né? E até hoje eu ainda estou aprendendo ainda, né?
Há quantos anos você está na indústria? Eu esqueci de perguntar. 5 anos. Na verdade, na Sunrise eu estou 5 anos e 1 mês, eu acho. Legal. Parabéns! Eu acho que sempre que quando você sai da sua zona de conforto, você evolui muito, né? Com E certeza. eu aprendi muitas coisas diferentes com essa experiência que eu ainda estou vivendo. E eu acho que isso me orgulha um pouco. Mas quando você falou o que me orgulha, já me veio minhas 2 filhas na cabeça e minha esposa na hora. Eu imagino, mas isso não vale. Eu tô falando da carreira, entendeu? Ah, vale também, vai, pode Vale contar também, porque na também. verdade é o que mais orgulha mesmo, entendeu? É o que a gente leva dessa vida. Em segundo lugar, o que mais orgulha em segundo lugar? Eu acho que o, a curiosidade é uma coisa muito importante, né? Eu me orgulho de ser um pouco curioso, porque quando a gente trabalha com ciência, a gente tem que ser um pouco curioso, assim, Tem que se tentar... perguntar, né? Exatamente. Eu acho que isso. E eu achei delicioso, assim, conversar com você, Rodrigo, que eu sei, né? Nós somos biólogos, eu conheço a nossa formação. E você deu um show de química aqui pra gente, que eu tenho certeza que você saiu da sua zona de conforto em algum momento para aprender essa parte de química, para estar onde você está hoje. E eu tenho certeza que foi a sua curiosidade, a sua vontade de aprender, de conhecer, que fez com que você chegasse onde você está. Que você aprendesse e pudesse ensinar para a gente toda essa aula de química que você deu. Foi muito, muito gostoso, eu adorei. Ah, legal, obrigado. Foi um prazer grande. E dentro da pós-graduação, só quando você estava falando aí, me veio na cabeça. Claro. É muito engraçado, né? Porque no mestrado, eu achei que eu entendia de GCMS, espectrometria de massa, porque eu identifiquei algumas coisas. Quando eu fui para o doutorado, eu falei assim, não sei nada. Aí eu aprendi mais. Aí quando eu fui para o pós-doc, eu falei assim, gente, parece que quanto mais você vai aprendendo, mais você vai vendo que você não sabe nada e tendo consciência disso. Aí quando eu fui para a indústria, eu falei assim, vixe Maria, vou parar de achar que eu sei alguma coisa, vou ficar quietinho aqui e só aprender quando tiver oportunidade. A barba branca a maturidade faz você entender aquela frase, eu sei que nada sei, de uma forma mais real, né? Mais Quanto mais eu concreta sei, mesmo, menos né? eu sei, né? Exatamente, que é aí que você está aprendendo, né? Percebendo Exatamente. que as coisas são mais complicadas, mais complexas do que você imaginava, isso aí. E a gente não pode ter certeza de nada, né? Por exemplo, eu sou o melhor nisso, ou eu sei mais disso. Não, porque sempre vai ter alguém que vai saber mais que você, vai entender mais que você, e se você não tiver aberto para aprender, né? Saber das suas deficiências, você pode acabar tendo uma morte súbita, né? Exatamente, do coração, da pressão, né? É tipo que nem a bruxa da Branca de Neve, ela fica louca porque tem alguém mais bonito que ela, fica caçando, né, cara? Então fica maluco, não dá, né? Você tem que fazer o seu. Olha, a gente tá aí 20 anos depois que a gente se conhece. 20 anos a fazer agora, sabia? 2002. E 2022. deixa você falou da bruxa da Branca de Neve. Se na época dela tivesse Botox, ela não ia ter problema. A Branca de Neve não tinha nem morrido. Ela ia estar jovem. Ela ia estar jovem, ela como não ia ter diria hoje. expressão, mas ela ia Ia estar estar toda jovem. esticada, mas ia. A cabeça dele tá maluca ainda, mas ela ia estar bonitona, né? Gente, ó, muito excelente, vou dizer assim, essa entrevista. Eu vou dizer, cara, que você, assim, o amigo mais próximo que eu entrevistei, mesmo amigo de 20 anos, sabe? Viu todos os podres, viu tudo. E eu tava mais nervoso, assim, de todas as vezes. Eu sempre fico nervoso. E essa eu fiquei nervoso, mas, meu... Aí um pouquinho antes eu falei, não, cara, a gente é amigo. Aí as coisas, já me relaxei. Foi muito bom. De novo, assim, para quem for ouvir, eu vou deixar algumas referências, tanto do Rodrigo quanto de algum papo que a gente colocou aqui na descrição. Porque, assim, o que ele comentou aqui é uma pontinha do iceberg, tem muita coisa, acho que, para quem curte a área, né? Para se aprofundar, porque aqui a gente mostra alguma coisa, mas o ideal é que a pessoa depois ela mergulhe, né? E é isso aí, cara. Muito obrigado. Legal. Obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer aqui.
Domingo a gente vai se ver, né, Vamos se Carlos? ver, vamos. E eu espero ter a oportunidade de conhecer a Bruna pessoalmente aí, a gente tomar um café, alguma coisa, né? Eu, você e o Du aí, conversar mais. Vamos. Com certeza, Agora, a gente vai marcar sim. Tendo evento lá da Bio, a gente chama você, com certeza. Pode chamar. A vida tá voltando ao normal, assim, aos pouquinhos, então... Sim, eu acho muito legal a oportunidade quando a gente já está mais avançado na carreira, e eu digo avançado não é nem porque agora eu tô na empresa, não, é porque você está velho, você viveu bastante coisa, e você tem oportunidade, às vezes, de conversar com o pessoal que está começando ali, às vezes está meio perdido, às vezes desiludido ou não, né? E eu acho isso super, super interessante, super importante. Isso aí. Aqui, então, chegamos ao final do nosso 9º e lindo episódio do Ciência Deriva Podcast. Agradeço de novo publicamente ao Rodrigo. Eu chamo ele de Rodrigones quando a gente está fora da entrevista. E ele me chama de Du. Né? E é isso, gente. Muito obrigado. A gente se encontra no nosso próximo episódio, no 10º. E até a próxima. Falou! Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção dos alunos Alanis Negri, Luiz Calazans, Giovana Malentac, Paulo Cardoso, Bruna Nascimento e Jaqueline Bernardes, além dos professores Cadu Tolucci e Bruno Irata, todos da Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!